faltou alguma coisa, teve alguma coisa que Jesus não ensinou, porque toda vez que eu leio, parece que tá tudo lá, tecnicamente explicado, não é moral. É algo que ele tá te dando como fazer. Aí ele falou, tem coisas que ele sabia, ensinava fechado pros discípulos que ele não poderia dizer. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Guilherme Romano é filósofo, professor de yoga e guia de meditação, conhecido por unir sabedoria ancestral, consciência e autoconhecimento em uma linguagem simples e profunda. Seu trabalho inspira pessoas a encontrarem presença, equilíbrio e propósito através da mente e da espiritualidade prática. Meu mestre fala isso, bastam 30 segundos para que você acesse Deus, mas será que você está pronto para se doar inteiramente nesse espaço entre um pensamento e outro, por exemplo? Guilherme, para começar aqui, qual a diferença entre o Kriya Yoga e as demais tradições yogas? Vamos lá, por partes. Nossa, yoga a gente pode dizer que é a ciência ou tecnologia que leva à suprema iluminação. O que chega no Ocidente como yoga, que é o Hatha Yoga, mas é uma porção do Hatha Yoga, é aquilo que é feito nos textos de Hatha Yoga como uma preparação para a meditação, mas é uma meditação em movimento. Por exemplo, no Hatha Yoga Pradipika é dito assim, este Hatha Yoga é para perfeita execução do Raja Yoga. Quer dizer, todas essas técnicas, todas essas contrações, limpezas, alongamentos e tudo mais, são uma meditação densa com o corpo, não é que prepara só, já é uma meditação densa com o corpo para te levar para a meditação no Samadhi. A Kriya é uma síntese de boa parte dessas técnicas contidas nesses textos antigos dos Tantras, das Upanishads, dos Vedas. É a essência daquilo que Jesus fala do olho espiritual ser único, né? Quando o teu olho é único. Isso. O Yogananda vai interpretar isso como ele está falando da própria Kriya. Ele está falando, Jesus está ensinando uma coisa muito análoga a isso. Todo mestre que chegou lá, chegou no mesmo lugar, nesse lugar em que você descobre a clara luz da consciência, em que Deus não é mais um conceito a ser discutido ou provado, mas uma experiência a ser vivida. A Kriya Yoga, ela, diferente de boa parte dos yogas, ela vai fazer com que você, através da sua respiração, basicamente sua concentração e sua atenção, leve toda a energia do corpo, tudo que a gente chama de Prana Shakti, né? Então, se a gente tivesse que resumir, toda a energia que compõe o corpo, toda a parte do sistema endócrino, todo o processo sináptico, em um único nome, a gente chamaria isso de prana. Não é só a respiração. Mas a respiração é uma das coisas que nos anima, né? Que dá alma, espíritos, enfim. Então, uma das ligações com essa energia universal é a respiração. Então, geralmente, o prana faz o seguinte movimento, né? Dizem os yogis. Você é selado nesse corpo, essa mesma energia que te anima, te prende nele. É uma ideia muito sofisticada se a gente pensar que esses textos foram escritos há milhares de anos, dos caras entenderem, por exemplo, aquilo que a gente sabe em biologia celular, que é o mesmo oxigênio que alimenta a célula, que faz a vida acontecer, também mata a célula, né? Ele que vai oxidar a célula em algum momento. Então, eles de alguma maneira entendiam isso. Intuitivamente entenderam isso. Sim, a gente tem essa coisa de subestimar povos antigos quando eles já estavam sacando coisas que a gente foi ver. Pô, os caras construíram as pirâmides, pô. Exato. Na Índia, eles fizeram cirurgia plástica muito antes de qualquer um, assim, fizeram rinoplastia e tal, inventaram zero, enfim, dá pra gente ficar falando isso por horas. Mas, basicamente, o ar e a energia que nos dá a vida nos prende a essa ideia, a essa identidade, a esse corpo. Tanto que se prende a respiração de alguém, a pessoa vai fazer... Isso. A Kriya vai reverter o fluxo do prana. Não é que você vai respirar ao contrário, mas através de algumas travas e algumas concentrações, você vai repousar a consciência no ponto entre as sobrancelhas, mas ali no meio do cérebro. Então, se a gente fizesse um paralelo, assim, então uma linha que viesse daqui até aqui e uma do meio da moleira, esse ponto de encontro dessas três retas é o lugar onde está o núcleo da consciência para a Kriya Yoga, que a gente chama de Kutashta Chaitanya, que é o indestrutível bem-aventurado. Você concentra a atenção ali a partir de uma série de procedimentos e aí o prana, ao invés de descer e o apana subir, você faz com que essa energia, essa eletricidade interna foca aqui, suba quando você inspira e desça quando você expira e você golpeia esse centro com o Om Japa, né? Então o mantra essencial da Kriya é a sílaba Om. Eu não poderia ficar falando mais sobre isso, porque a pessoa precisa de iniciação para saber. Mas, basicamente, o que você vai fazer é, a partir de uma série de travas e de concentrações, e dessa concentração no centro, é se absorver ali.
é interessante, porque você vai fazer todo o caminho do yoga para fazer aquilo que está em outras modalidades do yoga, que a gente chama, por exemplo, de Laya Yoga, que é a dissolução. Então você vai dissolvendo os sentidos, você vai dissolvendo as distrações externas e, tal qual uma tartaruga recolhe os membros para dentro do casco, você volta para dentro de si e coloca toda a sua atenção nesse ponto central. E a partir dali você entra no que a gente chama no yoga de Samadhi. Samadhi é o quarto estado da consciência. Então, a nossa mente ela fica em 3 modos e mistura eles, né? Sono, vigília e sono sem sonhos. Então, que o sono com sonho seria também a imaginação, a distração. A vigília é o nosso estado desperto, mas também está ali oscilando com as imaginações e desejos. E o sono sem sonhos é o sono profundo, que é o sono... não é o sono REM, porque o sono REM é o sono profundo mesmo. É o sono profundo mesmo. Isso. Deep sleep, Isso, exato. E que é aquele do sono reparador, né? Que quando você acorda... Nossa, caramba. Que é 1 horinha na noite no máximo, viu? Eu vou falar que é maior, 20 minutos pra maioria da galera que tá aí, viu? E os yogis sabem fazer isso automaticamente, assim. O Yogananda tem um vídeo, inclusive, dele falando assim: eu deitando nessa postura, eu consigo permanecer dormindo por dias a fio, se eu quiser. E se eu abrir meus olhos, eu consigo. E ele fazia, eu consigo ficar acordado trabalhando por vários dias também. E ele fazia. As secretárias dele falavam que era assustador, que o cara trabalhava 15 dias sem dormir e depois ele sentava em meditação, ficava ali e tal, e depois... Esses caras dormiam muito pouco. Swami Rama, por exemplo, que é um cara que mostrava... Você que é médico, você ia pirar com os resultados das experiências feitas com Swami Rama. Ele também foi outro que foi para os Estados Unidos e ele conseguia, ao bel prazer, mudar a temperatura de partes diferentes da mão. Ele conseguia parar o batimento cardíaco por alguns segundos, depois voltar ao normal, assim. Os médicos que viram isso na época ainda falaram: cacete, esse tempo de parada cardiorrespiratória, ele devia estar pelo menos delirando. Lógico. E ele voltou, saiu, foi dar uma palestra. E, enfim, esses caras dominam essas faculdades do corpo, a musculatura lisa, por exemplo, e tal. Porque toda essa parte seria autônoma, né? Exato. Então, esse é o rolê e a beleza do caminho do yoga, né? Porque teve uma vez, acho que está no livro O Yoga da Tara Mitchell, alguma coisa assim. Levaram um desses yogis para Sorbonne, no comecinho do século XX. E chamaram uma junta médica para ver o que ele fazia. Era um velhinho desses magricelas e tal, e aí ele falava: ó, agora eu vou contrair musculatura lisa, vou contrair meu intestino. E todo mundo: que porra é essa, mano? Tipo... E ele conseguia, todo mundo: uau, tal... Mas olha, isso aqui que eu tô fazendo, tudo isso é para isso aqui. Pumba! E ele entrou em Samadhi. E aí ele ficou ali de olhos vidrados e de, né, quase sem respirar. Aí chamaram um psiquiatra, o cara batia a palma, futucou ele com uma faca, com uma agulha, nada acontecia. E a conclusão absurda desse cara foi assim: estas exóticas práticas desses homens do Oriente servem para levar a um estado de catalepsia esquizofrênica autoinduzida. O cara estava imerso no oceano de profunda consciência. Ele estava muito mais lúcido do que eu e você podemos descrever. Mas para uma pessoa de fora, ele estava ali... Mas então, eu não consigo entender. Por que a gente no Ocidente, talvez seja... Eu vou ter que criticar. Talvez seja pelo preconceito da religião, do cristianismo como um todo. Porque o que acontece, cara? Uma coisa da religião é que quando você... A religião é interessante, né? Porque são vários movimentos. Se você é politeísta, você está um pouco mais aberto a... Bom, são vários deuses, você está aberto. Mas aí, a gente sabe disso. A humanidade, ela dá um salto. Então ela sai do politeísmo, que em tese é ilógico no sentido filosófico, inclusive. Tipo, pô, não, porque se tu pensa num Deus como um absoluto, o salto quântico que a galera dá, o pulo do gato, não, só tem um. Aí quando surge a religião monoteísta, aí você vai ter as 3 grandes religiões monoteístas, que é judaico-cristã, que aí é o cristão, vou separar. Você tem o judeu, separou, e o islã, muçulmano. E aí é inevitável, e para eles é inevitável, que todo o resto tá errado. Essa é a ideia, inclusive, proselitista de dizer: só existe um, mas o um é o meu um. Exato. Só que o que acontece? Pensa comigo. Isso, cara, eu falo com todo amor e carinho, inclusive. Porque, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando. Pensa no judeu, porra. O cara, em tese, é o primeiro a dar esse salto. Falar: ó, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eu não estou trazendo no hindu, que é até mais antigo, mas eu digo na ideia do tipo assim: nós temos um Deus, mas eles tornaram Deus a imagem do homem, não o homem é a imagem de Deus. Isso. Que é o antropomorfismo de Deus.
Eu tava lendo agora para um vídeo que eu acabei de gravar, uma passagem de um livro que eu gosto muito, que alguma hora você vai ler também, que é Vivendo com os Mestres do Himalaia. E o Swami Rama, ele era um Guilherme Yogi, né? Porque ele era um bocudo que respondia mal o mestre dele, era cético pra cacete. E ele, quando era adolescente, como todo adolescente bocudo, tá treinando lá nos Himalaias com o guru dele, pra parte que a gente vai agora, em 2026. Você vai quando em 2026? Agosto. A gente chega dia 20 de agosto lá. Sabe por que eu tô te falando? Eu falo com todo o coração assim. Eles deram esse salto, pulo do gato. Aí o judeu, mas antropomorfizou então, mas Deus. o que eu ia te falar? Eu tava te falando do Swami Rama. O Swami Rama, dessa região de Garhwal, tal, do Himalaia. Que é bocudo igual tu falou. Exatamente. Não, ele falou exatamente assim pro mestre dele. Eu acho que o senhor tá me escondendo coisas. Tô aqui fazendo esse monte de prática, tô fazendo esse monte de negócio, eu fico em jejum, como uma vez por dia, e você me prometeu me mostrar Deus. Que porra de Deus é esse que não aparece? O mestre dele olha pra ele e fala, é... Tá bom, amanhã eu te mostro Deus então. E ele nem dorme. Ele pensa assim, ele fala, pô, pra que eu vou dormir se amanhã eu vou encontrar Deus? Não vai. Aí é endgame, cara, não tem mais nada. Por que eu vou tomar banho se eu vou encontrar com Deus? Não tem mais nada pra fazer. Então, ele nem dorme. No outro dia ele chega e senta na frente do mestre dele e ele fala assim, eu não era uma pessoa nada humilde, mas naquele dia eu tava um doce com meu mestre, eu comi as coisas dele, limpei tudo enquanto ele meditava e ele falou, nossa, mas que atitude esquisita é essa? Ele, ué, o senhor esqueceu que você vai me mostrar Deus? Ele, é. Mas que Deus que você quer ver? Aí o Swami Rama fala assim, como assim existe mais de um? Ele, não, mas eu quero saber que tipo de Deus você está condicionado a ver. Porque veja, se eu te mostro Deus e a sua mente não tem condição de vê-lo, como é que você vai acreditar no que você está vendo? Porque você vai querer o quê? Ver que Deus seja um homem onipotente, uma nuvem? E como é que você não vai saber que isso é uma delusão? Como é que você não vai saber que isso é uma alucinação? E ele começa a testar ele nisso. Fala assim, cara, qual é o Deus que você está a fim de ver? Volta lá e medita. É a hora que você souber qual é o tamanho do teu Deus, quanto ele cabe aí no teu coração, aí eu te mostro o Deus que você tiver condição de ver. E isso é o que um mestre faz, é assim, primeiro desconstruir em você essa pretensão de achar que você sabe qualquer coisa. E de achar que essa unidade, essa magnitude, esse é algo cognoscível. Tem uma piadinha entre indólogos que a gente fala o seguinte, que o hinduísmo e o budismo são muito parecidos em vários conceitos, mas que para você saber se você é budista ou hindu, você tem que dizer assim, se você somar ou subtrair todos os elementos do cosmos e o resultado final for 0, você é budista. Se você somar tudo e o resultado final for 1, você é hindu. Mas é assim, no fim das contas a gente está falando desse nada tudo, que só chamamos de nada no budismo, por exemplo. Eu nem sou budista, mas enfim, os hindus também chamam de shunyata também, porque assim, não tem outra palavra para designar. É a ideia assim que eles chamam de neti, neti, isto não, isto não. Tem uma historinha bem legal nos Vedas que fala sobre isso. Assim, dizem que o rei dos deuses e o rei dos demônios foram perguntar a um mestre iluminado qual era a resposta final, qual era o grande segredo do universo. Porque na Índia até deuses e demônios, os deuses eles são semideuses, eles são forças da natureza. Deus mesmo é outro rolê. Sim, é como se fosse uma manifestação, né? O Swami Vivekananda fala que eles são como se fossem governantes astrais que troca de cargo, que regem as forças da natureza, mas que Deus é outra coisa, é outra parada. E aí, o rei dos deuses e o rei dos demônios vão até o grande guru perguntar, e aí, qual é a resposta final? E o mestre abre os olhos do Samadhi e diz, Tatvamasi, tu és aquilo. Os dois ficam felizes da vida. Porra, nossa, que da hora. O rei dos demônios faz um puta churrasco, chama todo mundo. Cara, tá ligado? Eu sou aquilo, mano, eu sou aquilo, eu sou a resposta final. Os demônios, eles são, na Índia, a representação, porque eles não são anjos caídos, eles são seres de pura paixão. Eles são seres imediatistas, vorazes. Sim. Carnais, né? Exato. Né? É. E então, pra ele tá ótimo. Eu sou aquilo, beleza. Que é o cara que a gente estava falando no começo do programa. É o cara que quer o fenômeno. Ele é o cara curioso. Ele ouviu só aquilo e tá bom. Ele viu alguma pirotecnia, um fogo de artifício na visão espiritual. Nossa, ele conta para todo mundo. Aquilo não transformou o caráter dele, mas ele acha que fez alguma coisa. Mas o rei dos deuses começa a perguntar, mas o que ele quis dizer com aquilo? Talvez porque no céu deve ser meio insosso, né? A comida deve ser mais tranquila e tal. Ele tinha mais tempo para pensar. E aí ele resolve voltar lá no mestre e fala, mestre, quando o senhor falou, eu sou aquilo, o senhor estava falando desse corpo? Aí o mestre abre os olhos. O Felipe, meu marido, vai rir, porque ele já viu contar essa história 1 bilhão de vezes. Mas ele abre os olhos e fala, neti, vamos assim, isto não, tu és aquilo. Aí o rei dos deuses pensa mais um tempo. Bom, assim, então não é o corpo, os meus sentidos? Não, tu és aquilo. Então minha mente? Não, tu és aquilo. Meu intelecto? Não, tu és aquilo. E ele vai questionando sobre todas as coisas possíveis no universo. Quando não há mais nada cognoscível para questionar, aí ele entende. Eu sou aquilo que está por detrás
do observador. O eu do eu. Isso. A essência da essência. O eu sou, como eu te falei. O eu sou, isso. Ayam Atma Brahma, é literalmente isso, né? Eu sou este Brahman, eu sou essa consciência divina. Aham Brahmasmi, né? Este eu é este Brahman. Brahman é a palavra para esse Deus com D maiúsculo, né, que os indianos falam, que é absoluto, que ele está para além de qualquer concepção. Esse primeiro sem segundo, aquilo que o fogo não queima, que a água não molha, etc, etc. Então, essa é a ideia. Rapaz, isso é muito bonito, cara. E só para fechar a ideia da Kriya Yoga é uma dessas ciências que leva de forma muito rápida a essa experiência direta. Então, é o que eu estava te falando. Eu tenho... Bom, como eu te falei, já te contei, já fui missionário há muito tempo, então eu tenho um sentimento do tipo assim, cara, como os cristãos, de maneira geral, eles não, por uma questão de dogmatização e por um enclausuramento, vou dizer, que a religião ela promove, do tipo, é só isso, é só isso, é só isso, eles não foram ensinados dessa beleza. E é muito interessante porque, legal, por exemplo, é importante você ter, obviamente, um mestre, um pastor, mas você não pode se eximir da tua responsabilidade, tá ligado? Tem uma passagem sobre o Yogananda e o mestre dele que é muito legal. Que o Yogananda foi para os Estados Unidos e volta como um grande yogi, um grande guru e tal. Isso em 1935 ele volta para passar um ano na Índia até o guru dele ir embora. Foi muito incrível, muito milagrosa a história. E ele viu um menino meditando no ashram do mestre dele, um irmão discípulo, mas bem mais novo, que tentava e não entrava em samadhi. E aí o Yogananda foi lá e ajudou ele a entrar. Imediatamente ele ouve Shri Yukteswar, que era bravo, o mestre dele, falando assim, Yogananda! E ele sobe, pensa, pô, tô com 30 e poucos anos, ele vai me dar bronca como quando eu era criança. Ele fala, o que você fez? Ele nem viu, o mestre não tava vendo, mas ele tava ali. O que você fez? Ele, eu ajudei o menino. Ele, agora ele vai achar... Que só vai conseguir dessa que samadhi é uma coisa que você dá pra ele, não uma coisa que ele se esforça pra tentar. Você arruinou o que eu tava fazendo com esse menino. Mas isso que eu tô te falando... Infelizmente, o ser humano, Aristóteles dizia, o ser humano é escravo por sua própria natureza. Ah, sem dúvida. Então, é muito mais tranquilo eu transferir. E eu acredito assim, tu é mais ungido. Então, eu vou na tua unção. Só que o reino de Deus também tá em mim, cara. Ó, vou falar uma coisa pra você. Eu tava conversando com um amigo, a gente fez uma imersão, que foi na minha segunda experiência. Eu tava com esse meu amigo conversando, o Dr. Flávio Calheiros, numa fogueira que a gente fez. Tava só eu e ele. Era 1h da manhã, 1h30. Eu me abri muito com ele, assim, eu falei, cara, as pessoas acham que, por exemplo, eu não sei explicar, eu tô me abrindo contigo, irmão. As pessoas acham que eu sofro e que me entristece as coisas difíceis que eu já passei. Eu falei exatamente assim pro Dr. Flávio, Dr. Flávio, isso não me dói nada, velho. Aí ele, então o que te dói? Eu falei, o que me dói é olhar as pessoas somente sobrevivendo na vida e não experimentando todo o potencial maravilhoso que Deus derramou sobre cada um de nós, velho. Vivendo de fato. Que é isso que ele quis dizer quando eu vim te trazer vida e vida em abundância. Porra, irmão. E aí eu olho para os meus irmãos em Cristo e penso, cara, vocês estão fechados, ensimesmados, engessados e não perceberam que tudo que Jesus falou... E aí, irmão, depois que eu tive a experiência, foi como se... Não explico isso, cara. Foi como se eu começasse a ler o que eu sempre li e falei, meu Deus do céu, velho, é muito maior. É isso que é chamado de despertar, é por isso que eles chamam de despertar. Antes eu estava dormindo, né? Aquilo que eu te falei, que é aquela passagem de um texto lindo, eu não sabia o quanto minha alma estava vazia até que ela finalmente foi preenchida. E você fala, caraca, é isso. Pô, eu fiquei, cara, é isso que eu... Tá, agora, eu preciso... Vamos conversar. Nesse momento de chamado, né, que você fala, né? Da iluminação, certo? Isso é possível recorrentemente acontecer? O que você teve foi um despertar. A iluminação é tornar isso o seu estado natural. Então, veja, na teoria de... O que eu acho tão fascinante na Índia, Fê, essa experiência mística, essa experiência concreta, metodologicamente organizada com o divino, é universal. Você vê ela em toda a humanidade. Tem texto sobre isso em todos os caminhos. Que é 2 textos cristãos magníficos sobre isso. A Noite Escura da Alma, de São João da Cruz. Nossa, é todo sobre esse despertar. E a Nuvem do Não Saber, que eu te falei. Tem tantos outros e tal. A questão é que a Índia é a única terra que, com tantos caminhos diferentes, escreveu categoricamente
muito sobre isso. Então, sistematizou o máximo possível. e com caminhos muito diferentes. Vários yogas, várias escolas, várias possibilidades de caminho. Então, assim, é como se a gente falasse do suprassumo da universidade, por exemplo, de filosofia ou de medicina, que reuniu todo aquele conhecimento. Então, está tudo armazenado lá. Então, esses estados, que a gente pode chamar de samadhi, é esse estado do despertar, que é o quarto estado, que não é sono sem sonhos, e não é vigília. É uma outra coisa. É o que você vê que não dá para desver nunca mais. Isso. É uma experiência que uma vez eu falei isso sobre uma dessas experiências. Até então eu era cético sobre esse tipo de coisa. A partir daqui, se eu duvidar, é só burrice. Exatamente. E se todas as pessoas do mundo disserem isso não existe, eu vou ter condição de dizer com uma lucidez serena. Vocês estão errados. É isso aí. Não tem nada a ver com negação, com... É outra coisa. Que alguém que está de fora vai ouvir e vai pensar, é fanatismo. Não, é aquilo... O Jung vai chamar isso de numênico, de luminoso. É algo que a palavra não alcança. Isso é um momento, né? Que um monte de gente acha, dá para ter momentos, iluminuras. O rolê todo dos mestres é expandir isso cada vez mais e tornar isso o seu estado natural. Então... Que eu acho que é uma coisa que talvez você tenha tido na tua experiência, que é cada vez que eu volto de um estado desse, então agora tem sido cada vez mais constante. Eu volto a ser Guilherme, cheio de compaixão e amor, mas uma partezinha de mim pensa, porra, que merda. Eu voltei. Quero estar lá, né? Me deixa lá. Né? Assim, eu voltei a ser nome e forma, eu tava bem sem Namarupa, sem nome e forma. Eu era a totalidade, né? Assim, não é que eu tava ausente, eu tava mais presente do que eu jamais estive. Você aprende com esse estado que se a atenção é a coisa mais preciosa que você pode dar para alguém, que é o seu tempo, no lugar do sem tempo e que a sua mente tá em tudo, você tem toda a atenção e, portanto, todo o amor para dar para tudo e ser todo o amor em tudo. Então, observador, observação e observado. Amor, amante e amado fundem-se num só. A ideia é, cada vez mais fundo, tornar esse seu estado natural, que a gente chamaria de Sahajya Samadhi, que é o que esses mestres estão, assim, que... por exemplo, eu posso dizer que eu conheci alguns iluminados mesmo, mas além do meu guru, que era um Divamukta, é o guru do meu guru lá do Nepal. Esse cara, Shankara Chaitanya Bharati, ele morreu ano passado. A gente visitou ele. Aliás, ele morreu acho que esse ano, começo do ano já. Mas ano passado a gente visitou ele, eu visitei ele no ano anterior. E o meu guru disse que quando foi estudar com ele, cara, ele era um velho bravo, assim, que tipo, ele chegou lá pra pedir ensinamento, o cara deu bengalada a ponto de machucar, falou, sai daqui, sai daqui. Quando ele insistiu e voltou no outro dia, ele falou, então tá bom, agora eu vou te ensinar. E que o Acharya falava, eram bengaladas de amor pra testar o seu ego, né, assim. Daí a gente chegou lá e tava um calor da porra. Um amigo meu, irmão, discípulo nesse caminho, porque queria ver o guru do nosso guru. E eu não sei por que eu não tava muito afim. Eu acho que é porque eu tava cansado. Eu tinha conduzido, em 2022 isso, eu tinha conduzido a primeira vez o grupo pro Himalaia. Eu já tinha ido pra Índia uma penca de vezes, mas pro Himalaia foi a primeira, e foi cansativo. E tava um calor. E a gente não achava a casa do cara. Finalmente a gente achou. Eu já tava meio com piriri, falei, se der mal karma, cagar na casa do guru, eu devo estar ferrado. Enfim, desculpa a todo mundo, mas... Aí a gente entrou lá, numa casinha, do lado do templo de Kashi Vishwanath, assim. E era um cubículo, assim. Felipe conheceu ele na segunda vez, o meu marido. Quando eu fui a primeira vez, cara, o cara tinha 106 anos, sentado retinho. Eu te mostro a foto dele, assim, foi uma coisa maluca. E ele olhando assim pra você, um dos olhos nem abria direito, assim. E ele falou assim, o que vocês querem? Falou em hindi, o menino traduziu mal. Aí o amigo tava comigo, falou assim, tinha mais 3 pessoas com a gente, então éramos 5. Não, o senhor é o guru do nosso guru, então, tal. Ele fez assim, só existe um mestre verdadeiro, ele não é humano, para de procurar isso em seres humanos. Assim, aí a gente, mas então o que vocês querem? Tipo, não, me economiza, cara. Aí eu falei, eu vim buscar a sua bênção. Ele, só existe um que abençoa. Ele não é humano, para de procurar isso em seres humanos. Pode ir embora, mas volta amanhã. Eu falei, eu vou voltar amanhã. O cara tá bravo pra cacete, eu acho que eu vou apanhar. Aí a gente voltou. Eu tive isso com o meu mestre, eu tive isso com outras pessoas, mas daquele jeito, daquela forma, foi muito único. A gente sentou lá e ele perguntou de novo, o que vocês querem? E essa vez tinha um menino novinho, tentando traduzir, que falava um inglês melhor. Só que era um menino que não tinha noção de com quem ele estava falando. Era aquele cara que fala assim, ele é um guru, tal, mas tá velho, tá meio caduco e tal. Sim. E eu sabia que eu estava diante de um Divamukta, de um liberto em vida, assim. Era um negócio muito louco. Ele olhou para mim, ele travou o olhar em mim, e depois os amigos estavam comigo, ele falou, você viu que ele só olhava para você e sorria? Cara, os meus pensamentos foram caindo igual frutas podres da cabeça. E de novo,
Eu sou um cara que para de pensar, sai do pensamento quando eu tô meditando, só. Eu sou TDAH, o resto da minha cabeça tá ali. E eu faço um esforço fodido para manter uma coerência, uma retidão mental. Não havia nada ali, havia plenitude. Era só um derramar de um amor. E aí ele me perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero moksha, eu quero iluminação. Aí ele olhou para mim e começou a dizer assim, para isso, você tem que ir para uma floresta. E lá, tornar-se tão pacífico que os tigres venham e deitem no seu colo como gatinhos mansos. Eu entendo um pouquinho de hindi. Só que eu vi que ele começou a repetir a mesma história com palavras diferentes. O menino falou, ele tá falando a mesma coisa. Eu falei, tá não. Porque o menino tava achando que ele tava falando, você tem que ir literalmente pra floresta. Sim. E eu, cala a boca, cara, você não tá entendendo. A floresta é dentro. Sim. Vá pro recôndito dessa floresta. Acalmar o teu tigre aí. E voilá. E transforma todas essas suas sombras em gatinhos mansos. Purifica esse coração. E aí, nessa paz cultivada dentro, que o Yogananda chama, o Yogananda diz o seguinte, aí em você é um paraíso portátil, que você pode acessar a qualquer momento e bastam algumas respirações e olhar para dentro. Meu mestre fala isso, bastam 30 segundos para que você acesse Deus, mas será que você está pronto para se doar inteiramente nesse espaço entre um pensamento e outro, por exemplo? Então foi isso, assim, encontrei com esse cara e de repente você vê que essa condição de amar, como eu te falei do guru do Yogananda, né? Um mestre de verdade, ele não quer nada para si. Ele fala, eu jamais te utilizaria para os meus próprios fins. Só a sua felicidade me interessa. É porque esses caras, eles alcançaram... É isso que eu tô te falando. Que eu sinto pelos meus irmãos, entende? Quando eu falo meus irmãos, você já me entendeu, né, Carlos? Eu falo dos cristãos da igreja. Não, eu tô falando dos cristãos da igreja. Porque a igreja... Quando eu falo, o cara fala assim, é o meu pastor. Se perdeu, cara. Eu ouvi isso de um amigo, um senhor já, jubilado aí, amigo meu, Bispo Moreno, né? Bispo da igreja anglicana. Ele fala assim, Felipe, há um risco muito grande, ele fala, né? As pessoas que conheceram Jesus nos últimos 20 anos não sabem nem quem é Jesus. Porque a questão toda é que é uma manipulação e uma usurpação de poder e de manipulação apenas, entende? De hierarquias e etc. Esses caras, como Jesus, eu entendo que eles transcenderam isso, eles veem o ser humano, não é mais utilitarismo, tá ligado? Não, o outro é um outro eu. É óbvio, mano. É o que eu tenho, eu vos dou, tá ligado? É isso, meu tá ligado? Meu mestre falava isso, é inevitável a um mestre amar o outro, porque não há outro. Uma vez eu perguntei isso pra ele, falei assim, porque eu te falei, né, assim, para termos técnicos eu não sou cristão, mas eu amo Jesus como tudo que ele é. Mas um cristão diria que eu sou um herege. Até eu mesmo também. Mas uma vez eu perguntei para o meu mestre sobre isso. Eu falei assim, faltou alguma coisa? Teve alguma coisa que Jesus não ensinou? Porque toda vez que eu leio, parece que está tudo lá, tecnicamente explicado. Não é moral. É algo que ele está te dando como fazer. Aí ele falou, tem coisas que ele disse, que tem coisas que ele sabia, ensinava fechado para os discípulos que ele não poderia dizer. Eu falei, por exemplo, confiança, por exemplo, é algo que vocês testam. Ele diz ser simples como as pombas, humildes como as serpentes. Ele fala para amar o próximo como a ti mesmo. Mas um ser desperto confia, ainda que saiba que aquela confiança vai ser traída. Ele confia porque é necessário a ele amar aquele sujeito. Não fecha o coração dele. Mais do que aquele sujeito jamais vai ser capaz de se amar naquele momento. Então, o mestre dá confiança, amor, de graça. É isso que ele me falou, né? Essa doação de graça não é para vocês ainda. Ele ainda falou isso quando eu ficava falando de caridade, porque eu vim do espiritismo, fala-se muito, caridade? Não, caridade vocês não sabem ainda. Caridade é entrega completa pelo bem do outro. Não é nem pelo bem-estar de se sentir bom por fazer o bem para o outro. É só pela felicidade que o Buda chama de alegria empática, né? Não que a tua mão direita não saiba o que a tua esquerda deu. É isso, assim, eu tô fazendo pela sua felicidade mesmo. Que é o que o Swami Vivekananda chama de Karma Yoga. Tá lá na Bhagavad Gita, né? E a essência da Bhagavad Gita é essa ideia de assim, olha, os frutos das tuas ações não te pertencem. Como assim? Olha, você é só jardineiro aqui, o dono do jardim é outro. Você é só mordomo, né, cara? Isso! E aí ele vai dizer assim, como assim os frutos das minhas ações não me pertencem? Cara, se você tem essa postura, acreditando em Deus ou não, de render qualquer coisa, boa ou ruim que você faz, algo maior do que você se liberta desse grilhão do ego. Ou seja, se eu não tenho agência sobre as minhas ações, o resultado delas, o que eu tenho controle?
Bom, eu tenho controle da qualidade com a qual faço as minhas ações e da intenção com a qual eu as faço. A motivação. Isso. Agora, o resultado, eu não tenho controle. Então, eu entrego ele aos pés de alguém maior que eu, porque às vezes eu faço tudo certo e dá tudo errado. E às vezes eu faço tudo errado e dá tudo certo. É parar de viver pelo resultado, pela voracidade. Sim. Né? Essa coisa da meta, doentia que a gente vive... Que o Bill Jung-Chul Han, naquele livro que eu falei que eu descobri hoje, depois que eu saí daqui, ele fala, ele é Simone Weil, ele fala, cara, isso inviabiliza Deus, não é Deus que está morto, é o ser humano capaz de Deus que morreu, porque a gente quer resultado, a gente quer coisa, mas coisa está contida no tempo, coisa está contida na limitação. Se você quer o ilimitado, então abre mão de si mesmo, morre antes de morrer. É aquela velha história do... O cara encontrou um tesouro, a pérola de grande preço, e ele vai e vende tudo que tem para poder... ter aquilo ali, porque aquilo ali é o que vale. Exato. Tudo que tem é passageiro e transitório, mas aquilo ali é eterno. É nesse lugar que você consegue entender por que todos esses caras, quando tinham esse tipo de experiência, queriam abandonar tudo. E algumas linhagens de mestres falam, fica no mundo, outras dizem, vai embora, e realmente, né, cristãos ou não, yogis ou não. A linhagem de Yogananda, Lahiri Mahashaya, quando encontra o guru dele no Himalaia, é uma história bem miraculosa e tal, muito bonita. Quer que conte? Conta, pô, claro, mano. O grande ativador da Kriya Yoga, o grande divulgador da Kriya Yoga, né, o grande mestre, que pra mim assim, é o grande baluarte, a gente chama ele de Yogiraj, que é o rei yogi, porque pra nós ele é o grande modelo a ser seguido. Não sei se dá pra pôr a imagem dele aqui pro pessoal ver. Coloca lá, Tiagão. Mas Lahiri Mahashaya, ensina ele como que escreve. Ele era um chefe de família, brahmana e tal, mas que, sim, tinha as obrigações religiosas dele e tal, mas não tinha uma grande prática. Um dia, de um jeito miraculoso, sabe Deus por quê, ele foi transferido para um lugar chamado Raniket, que era tipo uma montanha no ermo da Índia, em 1860. Cara, na época que eu nem pude imaginar. Era tudo floresta, né? Assim, ele era funcionário público, então ele trabalhava para o governo britânico e tal. E ele tinha muito tempo livre. Ele pergunta para as pessoas ali do local se tinham sadhus, se tinham yogis ali em volta. Ah, sim, tem. Eles moram ali naquela montanha. Eles curam a gente e tal. A gente dá comida para eles. Ele, tá bom, algum dia me leva lá. Levo. Aí ele sai andando um dia... meio que se perde na trilha e quer voltar porque tá escurecendo, tem tigre, nós estamos falando de uma época que a Índia era realmente selvagem. Tem tigre, né, velho? Tem pra valer até hoje. Tem tigre, mano. Eu tenho um amigo meu que mandou um vídeo dele de moto e o tigre vindo atrás. Meu assim, Deus do céu, mano. Os caras não imaginam que é um tigre, tá ligado? Exato. E aí, ele tá ali meio perdido e aparece um sadhu e fala assim, você quer... Tudo bem, o Sadhu Maharaj, o super sadhuzão, tá te esperando. Ele, que sadhu, mano? Eu quero ir embora, tá escurecendo aqui, você tá louco? Esse aqui é Lahiri Mahashaya. Esse aqui. É esse aí? É esse aí, Ele é o guru do meu guru, é o mestre da nossa linhagem. E ele era um chefe de família, que tinha 6 filhos, que eu te falei e tal. Ele é o guru do Yogananda. Ele é o grande... yogi crístico que a gente diz no nosso tempo. Então, e ele tá querendo ir embora pra casa. Esse sadhu fala, não, o meu mestre vai vir te ver, calma aí. E ele fala, que papo de maluco. Ele falou, senta aí que ele já vem. Escurece, o céu forrado de estrelas. Ele pensando, meu pai do céu, como é que eu vou embora? Aí vem um cara que é jovem, mais jovem que ele, mas parece muito com ele. E ele fala, bem-vindo, Shyama Charan, que era o nome dele, o primeiro nome, né? Shyama Charan Lahiri. O cara falou, quem é esse cara que me conhece, sabe meu nome? Aí ele fala, você não tá lembrado de mim? Ele diz, eu não, tá maluco? Aí Babaji toca a testa dele e ele lembra, esse cara é meu mestre, eu já tive com ele inúmeras vidas e tal. E aí começa essa grande aventura espiritual desse cara que passa a trabalhar que nem rapidinho no escritório, subir a montanha para estudar com o mestre dele por 4 anos. E é aquela história que... É tipo a história do que eu te falei do The Chosen, né? Que tem a passagem do Nicodemos, que aquilo me pega muito, assim, do tipo... Cara, você podia ter seguido com ele, por que você não foi? Ele quer ficar lá. E o Babaji fala pra ele, o mundo tá sedento do que você aprendeu. Agora você tem que voltar. Ele falou, pelo amor de Deus, não quero sair de perto de você, não. Não, mas o mundo precisa. A partir de agora, você tem que ensinar isso pras pessoas. E tem todo um diálogo de teste, assim, dele, que ele fala assim, mas você vai ensinar só pra Brahmanes. E Lahiri Baba fala assim, não acho justo, me deixa ensinar isso pra qualquer pessoa. Não, pode ser então homens de outras castas. Mas e as mulheres? Tá, tudo bem, pode ser as mulheres. Mas e as pessoas de outras religiões? E aí Babaji sorri e fala, porque ele parecia que estava dizendo, não. Você entendeu. Esta Kriya Yoga não é sobre de qual religião você veio. E ele começa a iniciar secretamente
as pessoas lá em Varanasi nessa sadhana, nessa disciplina. Ele ensina muçulmanos, ele ensina cristãos, tudo em segredo. E quando as pessoas queriam divulgar o nome dele... Cara, ele é um dos caras mais humildes que eu já vi falar, assim. Ele era um exemplo de retidão e coerência foda, assim. Ele que eu te falei, que não dormia mais depois de uma parte da vida, que ele só ficava sentado em meditação. Por que dormir, velho? Se tu consegue estar num estado desse pleno? Pois é. E aí ele... quando mandavam cartas assim para ele, me deixa ser seu discípulo, e ele dizia nas cartas assim, só há um guru verdadeiro, como Shankara me disse, e eu jamais me colocaria entre você e ele. Porra, isso é um mestre esvaziado de qualquer ego, sabe? E quando falava assim, deixa a gente divulgar o senhor, porque o senhor é muito sábio e tal... Ele interpretava tudo quanto é escritura, comentou até os evangelhos, comentou vários textos e tal. E ele falava, não, deixe que as flores da Cria espalhem seu perfume naturalmente. E aí, os discípulos dele começam a se espalhar pela Índia e tal. Alguns deles foram santos famosos. E aí vem o Yogananda, né, que vem na terceira geração e traz a Kriya Yoga para o Ocidente. Por que essa posição? Ela é uma das posições que te dá mais estabilidade para ficar em estado contemplativo pelo maior tempo possível. E se você entra em Samadhi, é mais difícil de você cair. Entendi. Então, assim, ela depende de muito treino. Eu ensino para os meus alunos o seguinte: sentar assim, se a sua linhagem não pede, é só vaidade hoje em dia. O Yogananda, por exemplo, ensinando essas técnicas dele, ensina todo mundo nos Estados Unidos a meditar em cadeira. Porque ele sabia, eu tô na América, a maior parte das pessoas é evangélica. Uma limitação. Imagina, 1920. Lógico. As pessoas, mulheres usando aquela saia tubinho, né? Sim. E homens usando calça social. Então a posição, ele na América, na cadeira. O Yogananda ensina a meditar na cadeira. Depois você aprende a meditar no chão, eu acho muito mais confortável meditar assim, né? Mas tem que ter um alongamento aí para essas pernas, Tem. Isso é treino. Mas para mim, por exemplo, durante um tempão que eu entrava em estado meditativo, eu caía igual um João Bobo. Várias vezes eu batia a cabeça no chão, ele tinha que me segurar, as pessoas todas. Então depois que eu fui aprendendo a estabilizar, né? Porque... Por que é não deitado? Porque você dorme. Ah, entendi. Então, assim, existem práticas. Yoga Nidra, por exemplo, você faz deitado. E existem tradições, por exemplo, de meditação cristã que fazem meditações deitadas. Os jesuítas têm meditações secretas no Sagrado Coração de Jesus que você faz deitado. Mas, cara, você precisa de 10 vezes mais atenção. Entendi, porque você vai relaxando e você vai dormir. Apaga. O seu cérebro vai imaginar durante um bom tempo. Teve uma época que eu ia na Self-Realization Fellowship aqui em São Paulo, eu falei que parecia um show de rock silencioso, que a galera tava assim, ó. Tá ligado? Só faltava fazer com a mãozinha. Porque é todo mundo pescando, né? Sim. Claro. E não é nem dormir isso, né? Isso é um estado de hiper-relaxamento, em que o corpo fala assim, solta. Então você tá ali num estado que é quase de nidra mesmo, que você tá entre o sono e a vigília. O yoga, o estado de samadhi, os textos vão dizer o seguinte: aquele estado bem-aventurado que você tem quando você dorme sem sonhar, isso é muito parecido com o samadhi, com uma diferença. Lá você tá inconsciente, no samadhi você tá plenamente consciente. Pensa na tua experiência lá que você me contou, se não tem um pouco disso, assim, aquele apagão, se não é... estar no sono sem sonhos, plenamente consciente. Total. Mas então, isso era muito louco, porque não tinha um eu, né, cara? Isso. Apagou, não há Felipe. Não há, cara. Mas ao mesmo tempo, tu tá lá. O eu do eu. A essência da essência. Meu. Então, é isso que eu... É assim, cara. Eu quero entender mais algumas coisas. Pode deixar a imagem aí que eu quero entender algumas coisas. Por exemplo, vou falar da minha experiência lá. Muito simples. Por que pra mim essa experiência ela foi muito incrível? E isso é interessante. Meu pai era meu melhor amigo. E, cara, ele morreu de uma maneira muito triste, assim, sabe? Muito, muito. Meu pai foi a pessoa... Eu já disse isso tantas vezes, né? Que parece até... Mas é porque é verdade do coração. Meu pai foi o homem mais bonito que eu já conheci. E eu fiquei muito tempo longe dele. E engraçado, eu vou te contar algumas coisas que eu já vivi. Quando eu fui pra Rússia ser missionário, minha mãe é falecida. E minha mãe, ela morreu muito jovem, morreu com 43 anos de idade. Nossa. E fui eu que encontrei ela morta em casa, logo que eu acordei de manhã cedo. E foi, assim, aquela coisa, que era uma família muito bonita. Meu pai é casado 24 anos com a minha mãe, eu e minha irmã. Então, quando eu fui pra Rússia, bom tempo depois, eu pedi muito a Deus. Eu falei, Deus, eu vou. Então, olha que interessante isso daqui que eu vou te contar. Na minha experiência, quando eu me converti, que você me perguntou, eu estava num período tão obscuro, assim, tão ruim da minha vida, que eu cheguei e eu tive um sonho. Olha só, eu vou te contar a história. Vou te contar, hein, cara? Acho que eu nunca contei isso aqui. Vou contar de maneira assertiva, assim. Eu estava num momento de depressão muito profunda. E naquele dia eu tive uma crise muito séria de ansiedade e de... Cara, muito sério, dentro de um ônibus.
voltando de São Paulo, descendo a serra, e eu tive uma crise de pânico, né? Eu não sabia o que era isso. Eu senti uma angústia muito grande, e eu, cara, parecia que ia morrer. Quando o ônibus chegou na rodoviária, eu tava desorientado. E aí, na época não tinha celular, não tinha nada, tá? Eu tinha um cartão telefônico, tentei ligar para um amigo que não atendeu, tentei ligar para o meu pai que não atendeu, e aí eu desisti e fui andando para casa, da rodoviária de Santos. Só que eu estava realmente desorientado. E aí, eu atravessando o túnel, eu ouvi a voz me dizendo, se joga. Eu já tive aí. E aí, eu cheguei, cara, a pegar assim pra realmente pular. E aí, eu não consegui. Minhas pernas travaram na hora que eu fui pular. Inconscientemente. Porque eu queria pular. E aí, eu continuei andando. Aí, eu atravessei o túnel, sentei do outro lado, comecei a chorar e falei, Deus, engraçado, cara. Mas eu falei, Deus, não tenho força nem pra isso. E aí continuei andando pela cidade. Eu acho que naquele dia, cara, eu devo ter andado umas 3 horas a esmo. E aí, eu tava desorientado totalmente. Do nada, cara, eu tava andando pelo calçadão da Praia de Santos. E do nada, eu ouço alguém me chamar. Felipe, meu filho, era meu pai. Ele falou assim, eu tava te procurando. Como é que pode? Ele me deu um abraço. Falou, meu filho, vamos pra casa que eu vou cuidar de você. Aí fomos pra casa. E aí, pra você entender... Eu tomei, ele me deu, na verdade, um psiquiatra amigo, me deu Rivotril, falou dorme aí, apaga, pra tirar, né, aqueles impulsos. Mas eu nem sabia que tinha tomado, cara, eu tava completamente fora. Tomei, eu lembro disso como eu lembro perfeitamente tudo que eu tô te falando. Se eu fechar os olhos, eu revivo isso exatamente igual. E aí, eu acordei, do nada, era 2h30, 3 da manhã, sozinho, eu acordei na sala da minha casa. E eu tive um sonho antes de acordar. Tava num lugar que eu não conseguia ver nada, era tudo branco, era tudo perfeito. E eu questionava muito fortemente. Por quê? Tá ligado? Por quê? E eu acordei, despertei em pé na sala. E me veio um ímpeto muito forte no peito de orar. E aí, eu não queria orar em casa. Eu desci, fui pro quartinho de empregado do prédio. A minha mãe tinha uma Bíblia, minha mãe já falecida, tinha uma Bíblia que estava lá em casa. Eu não sei porque eu peguei, fui abrir. Dobrei meus joelhos no quartinho de empregado do prédio, dobrei meu joelho, abri. E aí, quando eu abro, tava lá. Eu abri em Corinto, Dons Espirituais. Eu nunca tinha lido, tá? Comecei a ler. E no final de tudo, aí tá, beleza, fé, esperança e amor. E de todos é o amor. Aí eu fiz só uma oração. Falei, Deus, eu não tenho nada pra te oferecer, mas tudo que eu sou eu te dou. Tudo é teu. Só que eu quero isso aqui. Eu quero tudo isso aqui. Nessa hora, irmão, eu não sei o que aconteceu. Não sei. Mas eu caí. Eu tive a minha primeira grande experiência com Deus de uma forma... Porque tudo se movia. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Mas quando eu voltei assustado. E eu voltei sabendo que eu ia embora. Que eu tinha uma missão a cumprir. Eu cheguei, agora eu vou resumir. Falei pro meu pai achou que eu tava maluco. Você tava tendo mas eu surto sabia, psicótico. Eu sabia. E por incrível que pareça, irmão, eu sabia que era a Rússia. Depois eu te conto os detalhes. Porque a sincronicidade, sabe? Eu não conheci ninguém na Rússia, nada, zero. Só que quando eu fui, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu só vou te pedir uma coisa. Deixa o meu pai vivo. Porque a gente morava só eu e ele, sabe? Eu falei, deixa o meu pai vivo. Aí Deus falou assim pra mim, ele vai ficar vivo até você voltar. Eu passei todos os meus anos na Rússia e todas as vezes que eu vinha de férias ou ele ia lá me visitar, que eu pude levar ele pra lá algumas vezes, eu tinha uma paz muito tranquila. Aí eu precisei voltar da Rússia. Eu não voltaria, tá? Mas me foi imposto o retorno. E quando me foi imposto o retorno, eu vou contar isso aqui pra você. Eu era de uma igreja. Eu nunca contei isso publicamente, eu vou contar. Eu era de uma igreja. E o pastor, que era o pastor que coordenava, e lembra, quando eu fui não tinha igreja nenhuma. Mas eu acabei entrando, fazendo parte de uma congregação e tal. E esse pastor que coordenava a região lá, ele simplesmente um dia me liga e fala assim, Felipe, é o seguinte, vocês... Porque nesse período eu montei 3 trabalhos lá, em 3 cidades diferentes. Eu levantei líderes locais, famílias ali. Russos mesmo? Não, brasileiros que cuidavam de russo, angolano, gente do mundo todo, irmão, gente do mundo todo. E aí ele falou assim pra mim, você foi o primeiro aí? Então é o seguinte, a obra aí tá muito cara. Ele falava assim mesmo. Eu ouvindo. Tem 3 igrejas, cara, a gente só quer uma. Decide quem vai e quem fica, porque você foi o primeiro aí, você decide quem vai e quem fica. A obra aí é muito cara. Aí eu falei, posso te pedir uma coisa? Não fala que a obra aqui é cara. Tá falando de vida, pô. Isso é, porra, mínimo, né?
Você já entendeu? Aí eu falei pra ele na hora, falei assim, e não se preocupe que quem vai embora sou eu. Eu vou dar um jeito, mas as minhas ovelhas elas vão ficar, porque eu não sacrificaria as minhas ovelhas. Eu fiz um remanejo financeiro lá, dei meu carro para um dos pastores, que era a única coisa que eu tinha dos 17 anos. E aí eu comuniquei, eu vou voltar. Ele, então tá bom, ótimo. Eu falei, tá bom. E aí, meu pai, uma semana depois da minha decisão, me liga, filho, eu fui urinar, isso é um pedaço, uma coisa dentro de mim, mole, assim, borrachada. Eu falei, não, pai, deve ser pedra no rim. Fiquei, não, filho, era mole. Eu falei, não, pai, tá tudo bem, vamos fazer o exame, tá tudo certo. Resumindo, eu volto da Rússia, meu pai diagnosticado com câncer. Aí eu já sabia. Só que, óbvio, né, cara, você não quer, você luta contra, você não quer acreditar. E aí eu passei, e só pra deixar claro, esse pastor que fez, que pra mim é uma maldade, ele não comunicou nem o líder da igreja, que era meu amigo, que era o apóstolo Rina, que era um homem muito bom, que faleceu recentemente. O apóstolo Rina era um homem muito bom, muito amoroso, que foi muito injustiçado. Por quem? Por esse pastor. Eu digo isso com muita paz. Eu e o Rina, antes dele falecer, na quinta-feira, ele faleceu no domingo, eu tava com ele aqui na academia, abracei ele, nós choramos, inclusive, juntos. Falei do meu propósito aqui. E ele falou, cara, é de Deus pra tua vida, velho, vai e faz, porque isso é o teu ministério. Que alegria e tal. E a gente se abraçou. E domingo ele veio, 3 dias depois ele falece. O Rina era um amigo. Mas voltando para a história do meu pai. Aí meu pai diagnosticado com câncer. Então eu passei 1 ano e meio, acordava 4:30 da manhã para orar, para andar. Sempre gostei de orar andando, sabe, contemplar. Sempre fiz isso, 1h30, 2 horas de caminhada, orando e falando com Deus. Inúmeras vezes eu pedi, Deus, troca de lugar. Ele é melhor do que eu. Ele é muito melhor do que eu. Eu trocaria de olhos fechados. Tudo bem. E eu fiquei com ele o máximo que pude. Eu levava pra pessoa. Enfim, meu pai, cara, meu amigo. Eu abraçava ele, beijava. Nunca me envergonhei dos meus pais. Nunca. Meu velhinho, né? E aí, até o último dia de vida do meu pai, eu achava que ele ia estar vivo, cara. Eu achava que ele ia se recuperar. Orei muito, mas infelizmente ele faleceu. E aí eu vou te contar uma coisa que hoje me faz sentido, tá? Hoje me faz sentido. No último dia de vida do meu pai, 3:30 da manhã, meu pai estava em coma, induzido por morfina, que a gente chama que é o paliativo, uma sonda no pulmão. Meu pai chega 3:30 da manhã, ele estava apagado já, dias apagado. Na última noite, 3:30 da manhã mais ou menos, meu pai senta na cama. Fala, meus filhos, aí estende a mão. A minha irmã estava coincidentemente naquela noite. A gente se assusta, né, cara? Porra. Aí a gente pega na mão dele. Meus filhos. Oi, pai, tamo aqui. Meus filhos, vocês me fizeram um homem muito feliz. Aí fechou os olhos e no dia seguinte morreu. Eu fiz o velório do meu pai. Eu fiz. Naquela madrugada, eu orei a Deus. Todo mundo em casa, eu falei, vai dormir todo mundo, deixa eu quieto. Aí eu fiquei orando. Fechei os meus olhos e falei, Deus, o que meu pai falaria para as pessoas? E então eu redigi algo que veio, sabe, do fundo e eu fiz o velório do meu pai, falando para cada uma das pessoas que ali estavam, da família, o que eu tenho certeza que ele diria. E Deus me deu uns presentes antes dele falecer. Um dia eu estava andando com ele na praia e ele falou assim para mim, filho, eu quero ser batizado. Me batiza. Poxa. Batizei ele na praia do Guarujá, lá das Pitangueiras. Deus me deu essa honra. Meu pai era um homem maravilhoso e ele faleceu. Só que é isso que eu te falo. Cara, era uma dor, né, cara? Tipo, meu choro hoje é saudade. Uhum. Mas ainda carregava essa dor, sabe? Do jeito, do modo e tudo. E aí, irmão, eu vivi muita coisa com Deus. Mas a religião, ela te apresenta a Deus, mas ela não te experiencia a Deus. Ela te conta dele, como se fosse uma coisa distante. Exato. Mas, olha, apesar de eu ter vivido muitas coisas profundas com Deus, mas havia ali alguma coisa, um buraco ali. Mas você vê que a sua primeira experiência não tinha ninguém intermediando? Não tinha ninguém intermediando. Parece muito, inclusive, com a conversão do Caio Fábio, né? Você já ouviu essa história dele lá nos Igarapés e tal? É mais ou menos isso. Cara, minha conversão eu ouvi a voz, velho. Lembra que eu te falei? Eu tava deitado e aí eu ouvi uma voz como você tá ouvindo a minha voz. Audível como você ouve a minha voz. Eu tava sozinho, deitado. Deus falou assim pra mim, Felipe, vem pra minha igreja. Igreja é o corpo, igreja é Deus, entende? A extensão de Deus. É a eclésia. É a eclésia, é a extensão de Deus. É a existência, é o derramar da existência, só que consciente.
Então a gente fala, né? Cristo é a cabeça, então a consciência, que é isso que eu falo, que é tão bonito, cara. Satitananda, tá ligado? É isso, tá ligado? É isso. Eu venho pra minha igreja. Eu falei, isso aí foi assim. Aí, enfim. Aí eu tive a experiência, e quando eu tive a experiência com o primeiro momento lá que eu te falei, a primeira vez que eu... Rapaz, eu me derramei e foi muito... E quando eu volto da experiência, eu falei, na hora veio um negócio, eu falei, é isso. Eu falei, meu pai, tá aí. Tá mais vivo que isso. você. Porra. Meu irmão, tu não tem noção do tamanho da explosão, da paz e do amor que me brotou. Eu falei, cara, não tem medo, não tem nada, isso é perfeito. Perfeito, tá ligado? E é interessante, irmão, porque a experiência lá que eu tive, ela durou 15 minutos, tá ligado? 15 minutos. Só que dentro, porra, não tem tempo, é eternidade, tá ligado? Eu não sei quando é eternidade. Mas quem tava do lado de fora falou, você gritou exatamente isso. Perfeito. Que foi no momento do... E isso voltou pacificado. E desde então... E aí, o podcast é outra história, que foi antes, que foi um momento de oração. Acho que eu te contei, né? Isso aqui é uma extensão pra mim do que eu vivi na Rússia. Uhum. Por quê? Quando eu voltei, eu falei, Deus, eu tô um peixe fora d'água. A igreja não vai receber as coisas que eu já vivi. Eu não quero machucar ninguém. Seu mundo tá muito maior. Eu não quero machucar, tá ligado? Eu não quero ser um... Não quero confrontar ninguém, machucar ninguém. Eu quero... E aí Deus falou assim pra mim, tá. Aí eu tava tomando café, cara, numa padaria lá em Santos. Eu falei, Deus, o que eu faço? O que o apóstolo Paulo faria, por exemplo? Aí Deus falou assim pra mim, você não tá preso mais geograficamente a nada. E, irmão, naquele dia, naquela hora, eu botei minha xícara assim. Esse lugar, como ele tá, me veio na hora. Só que eu não conhecia ninguém, cara. Você não tá entendendo. Não é que eu era amigo de alguém, não conhecia ninguém, cara, mas me veio exatamente. E aí, o podcast aqui, ele pra mim é um veículo pra levar pras pessoas vida, porra. Vida. Só que eu tô aprendendo nessa caminhada desde que começou. E as coisas estão acontecendo de um jeito que não dá nem pra eu mensurar. E aí, eu tive essas novas... Esse novo conhecimento, essa nova jornada. E eu falei, cara, o objetivo é levar isso, é comunicar isso. E quando eu tive a experiência, a primeira, me pacificou. Quando eu tive a segunda, aí, irmão, foi mais ainda extraordinário. A segunda foi a segunda não dá pra nominar. A primeira, eu vou derramar. E uma perfeição. Era luz pura, amor puro. Eu não amei ali. Eu não tinha o eu lá, mas eu me tornei lá. Lá. Eu não sei explicar. Agora a segunda, irmão. A segunda foi um negócio. E aí eu falei, pera. Aí eu parei, falei, calma. Aí, Deus, é o que eu te falo, mano. A vida, o caminho que você falou que vai... Tu não sabe se é tu que procura o caminho, o que te procura. Aí eu fui, pô... E aí eu fui vendo que pessoas viveram isso. Eu falei, peraí, irmão. Eu quero aprender isso então, velho. Eu preciso aprender, velho. Então, eu tô nesse momento, cara. Que eu preciso tentar entender ao máximo e viver, experimentar e tentar transmitir ao mesmo tempo, entendeu? É isso, mais ou menos. Nem sei porque eu te contei essa história toda, pô. A gente tava na conversa, mano, eu não lembro. Mas tá bom. Você me entendeu, então, um pouco da minha jornada agora. Acabei te contando isso tudo. Mas o lance todo... Tem Eu tatuei aqui. Uma vez um monge da Ordem Ramakrishna me deu um papelzinho escrito isso aqui e virou pra mim o lema da Revolução de Si, o lema do caminho, Fê, que fala assim: Durjana sajjano bhuyat sajjana shantimapnuyat shanto muchitta bandebhyo muktaschanyam vimochayet, que possam os maus tornarem-se bons e virtuosos, possam os bons tornarem-se pacíficos, possam aqueles que atingiram a paz se tornarem-se livres de todas as amarras, e possam aqueles que se tornaram livres tornarem outros livres também. Cara, para mim esse é o lema pelo qual vale-se a pena viver. De que adiantaria ir lá ter essa grande experiência de dissolução e voltar se não fosse para mostrar esse caminho para outras pessoas, né? Que aqueles que começaram a descobrir que existe uma liberdade possam tornar outros livres também. Porque aí não é... O Buda fala isso, né? A chama de uma única vela pode acender milhares de outras sem perder nada do seu brilho e da sua potência. A alegria nunca diminui quando é compartilhada. A alegria divina, né? Agora, vem cá, vamos lá. Tá bom, estamos aqui, nesse ponto.
Eu olho é o que eu estava te falando, acho que foi por isso que eu comecei a falar. Olho os meus irmãos cristãos e vejo um engessamento, que é um engessamento normalmente religioso. Eu vejo muitas religiões, a religião eu vejo como positiva, quando ela é positiva. Só que existe o caminho, que é o da transcendência, onde você vai buscando nessa jornada e vai, essa crescente, vai espalhando isso. Irmão, explica para mim, qual seria o primeiro passo para a pessoa que quer meditar, falar assim, cara, eu quero começar e experimentar essas coisas e aplicar. Porque, por exemplo, uma coisa, Guilherme, que me incomoda a partir do momento que porque eu sou muito... cara, eu sou médico, eu sou um cara crítico, tá ligado? No sentido, tipo assim, não é qualquer coisa. Tem que ser verdade. Não pode ser uma experiência ilusória ou qualquer... Tem que ser verdade. E eu sei que foi verdade. Aí, viu, não dá pra dizer. Só que eu fico pensando, as nossas crianças não têm acesso a isso. Uhum. O povo do Ocidente, o povo brasileiro, não faz nem ideia. Imagina se a gente conseguisse culturalizar. Eu acho que o primeiro passo, Fê, eu estava pensando muito nisso esses dias. Eu falo muito sobre atenção, né? Que a atenção, as pessoas supõem que a atenção, todo mundo fala de foco, como se foco fosse uma coisa para ser produtivo. Quando o foco é o tempo de vida que você tem, que no fim das contas é a única coisa que a gente tem para dar. E a atenção é essa presença amorosa. Pensa que por que as religiões se tornaram centros de egolatria, né, de culto? Ninguém está cultuando Deus, está cultuando o próprio ego. E eu agradeço a um Deus que me faz favores. Não são os evangélicos, os cristãos. É todo mundo. Todo mundo. Você vê o culto aos orixás, por exemplo, que é uma coisa muito bonita. Eu conheço algumas pessoas que são do culto iorubá tradicional. É um culto à natureza, um respeito a cada uma das coisas, as folhas, as plantas e tal. As pessoas vão, a maior parte delas, para a religião iorubá para pedir coisa. Favor, para trazer o marido, trazer e tal. Nem que seja proteção. Exato. Esse é o lugar. Tem um pastor que eu adoro e, curiosamente, esse é um cara para você trazer aqui, que é o Dr. Carlos Bezerra Júnior. Sei. Você sabe quem é? Sei. Esse cara, curiosamente, ele é trisaneto de Dr. Bezerra de Menezes, do Espiritismo. Uhum. Eu sei porque a esposa do meu melhor amigo, que é o coordenador pedagógico do Instituto, ela é evangélica, ela era da igreja do pai dele, que é o Carlos Alberto Sênior. Uhum. E ele, quando a gente foi uma vez lá, convite dele no culto, ele falou, eu sou bisneto do maior espírita do Brasil, então, Dr. Bezerra. Eita porra, e o cara agora é pastor. E olha, o filho dele, que foi deputado, é um cara muito do bem. Ele tava falando algumas coisas hoje que eu falei, esse cara é muito diferente. Agora até esqueci porque eu tava falando do pastor Carlos Alberto. Caramba. Eu acho... ele estava falando sobre Jó, que é sobre essa coisa, assim, que a grande lição para ele no livro de Jó é você lembrar que Deus não está te testando de sacanagem, mas que é muito fácil barganhar. O Swami Vivekananda fala isso, hein? É muito fácil crer em Deus quando está tudo bem, e é covardia esquecer-se dele quando está tudo mal. Que é o que acontece com ele quando morre o pai dele era juiz, e eles vão para um perrengue financeiro assim terrível. Eles passam um momento muito horroroso assim, e as pessoas começam a falar que ele virou ateu e tal, e ele falava isso. De onde vocês tiraram isso? É covardia se dizer ateu quando a sua vida está difícil, assim, e acreditar quando é conveniente. Então, qual que é o rolê então dessas religiões extrínsecas, essas religiões do bezerro de ouro? Sim. Elas jogam a atenção toda para fora. Qual que é o grande segredo? Qual que é o grande paradigma do yoga e da meditação? Concentração introvertida. Toda essa força centrífuga, você traz ela de forma centrípeta para dentro. Então, aquele poema, né, do Rumi, durante muito tempo bati a porta do amado, quando finalmente se abriu, eu descobri, eu estava batendo pelo lado de dentro. Só não sabia, né? Tem um outro que diz assim, né? Durante muito tempo procurei a morada de meu amado. Quando bati a porta e a voz de lá de dentro perguntou, quem bate? E eu disse, sou eu. Vai embora, disse a voz. Não há espaço para mim e para o cru aqui dentro. Por mais 10 anos de errância miserável, procurei por o meu amado, até que quando finalmente reencontrei a porta e bati, a voz lá dentro perguntou novamente, quem bate? E eu disse, és tu. A porta abriu e a voz disse, então que eu venha a mim. O que eu diria como primeiro passo para alguém meditar? Reconcilie-se com a sua atenção e com o seu silêncio. Deus não é espetáculo. Uhum. Essa bem-aventurança não é show. Ela vem de um lugar da não conquista. Ela vem do olhar e ver, desse lugar singelo. O Yogananda fala isso. Deus é simples. Sim. Tudo mais é complexo. É ele que é a essência. Então, dele parte tudo. Então,
sendo a essência, a simplicidade máxima teológica, teofânica é ele. Ele é a forma sem arestas, né? O resto é que é complicado. Claro. Então tira esses véus. Para isso, simplifica. Pensa, sem querer diminuir ou julgar a experiência religiosa de todo mundo, mas toda essa galera do fenômeno, todas, e do lugar de onde eu vim, do espiritismo, das religiões da Umbanda de onde eu passei também, eu passei por tudo isso. É tudo espetáculo. As pessoas pensam que é sobre show para demonstrar poder. Sim. E, cara, é todo mundo. Então, o evangélico vai criticar o umbandista, que vai criticar o espírita, mas todos eles vão dizer assim, eles estão errados, mas eu detenho o poder, eu detenho o conhecimento. Olha como eu sei. E faz o seu mise-en-scène. E é tipo aquele pastor vestido de baiana, com kippah, e tem que ser cada vez mais... Eu concordo que a experiência religiosa tem de ter um apelo estético, porque tem uma teoria muito bonita de um dos grandes teóricos meditadores da Índia, o Abhinavagupta, que diz assim que Rasananda é o caminho para Brahmananda. Quer dizer, o gosto do belo, a bem-aventurança com o belo, a bem-aventurança estética, de, por exemplo, quando você olha para um quadro bonito, ela é um gatilho para a tua experiência com Brahmananda, a bem-aventurança do divino. Sim. Então a gente está construindo lá a sede nova, então a gente está tendo muito cuidado de construir um lugar de meditação que a pessoa pense que ela está fora do tempo. Posto isso, cara, lembra que isso tudo é só meio expediente. Claro. É só mecanismo. É como... uma ferramenta. Isso. Os yogis usam da seguinte analogia, inclusive em relação às técnicas, inclusive em relação aos templos, inclusive em relação a tudo. É como se você tem um espinho fincado na tua carne. O método, a técnica, a experiência, é como se você pegasse outro espinho para arrancar aquele espinho enfiado em você. Sim. Quando você arrancou, você joga os dois fora. Claro. Você não precisa mais de espinho nenhum. Claro. No teu caso. Eu estava pensando sobre isso, Fê. Tem um conceito indiano chamado graça feroz, que é como se Deus rugisse no nosso ouvido. É quando Deus aparece como Bhairava ou como Kali, porque todas essas são imagens de Deus. A ideia de que a Índia politeísta é muito pobre, na verdade, né? Eles vão dizer assim, você tem 1000 faces para lidar com tantas pessoas, por que Deus tem que ter uma cara só? Uhum. Então essa é a ideia desses incontáveis nomes de Deus, né? Por todos os nomes que me chamarem, lá está o nome do amado. Nos Vedas, lá no texto de 5.000 anos, está dito assim como todos os rios têm suas origens em diversos lugares e percorrem muitos caminhos, mas todos desembocam no mar. Ó Senhor, assim também todos os homens percorrendo suas diferentes jornadas por incontáveis intempéries, todos voltam para ti. Está muito antes da Bíblia ter sido escrita, num texto falando dessa unicidade. Qual é o primeiro passo para meditar? É o primeiro passo para curar essa doença que atrapalhou na religião, que é o que eu falei que eu li lá no livro do Han, que eu fiquei tipo, caraca... Presta aí, por favor. Dessas coisas do maníaco dos livros. Eu fui almoçar depois que eu saí daqui no almoço e descobri esse livro novo dele. Eu sou fissurado. Eu acho que é um dos meus filósofos favoritos, né? É um dos primeiros podcasts que eu quase não tô falando de filosofia, de carreira. Tô achando incrível isso. Mas ele é um dos caras que eu mais gosto. E aí tem um livro dele falando sobre Deus. Eu achava que o cara era ateu. E ele tá falando da Simone Weil, ou Velho, eu não sei o jeito de... Eu ainda brinquei com a Simone Velho, parece que eu tô falando Simone Velho. Mas ela foi uma mística cristã muito brilhante do século XX. E o livro começa assim, olha só, sobre a atenção que eu te falei. Em seu grau máximo, a atenção é igual a uma oração. 2 pássaros, companheiros inseparáveis, descansam na mesma árvore. Um come o fruto da árvore e o outro observa sem comer. Aí o Han fala... A crise atual da religião não se deve simplesmente ao fato de que certos conteúdos da fé perderam sua validade, de que já não acreditamos em Deus ou de que a igreja perdeu credibilidade. Há antes razões estruturais, das quais, é verdade, não temos consciência, mas que são responsáveis pela ausência de Deus. Uma delas é o declínio da atenção. Nesse sentido, a crise da religião é também uma crise da atenção, uma crise do ver e do ouvir. Não é Deus quem está morto. Está morto o ser humano ao qual Deus se revelava. É, isso mesmo. Isso é fato, cara. E, cara, meu mestre fala isso de um jeito tão bonito. Ele diz assim, Deus é muito educado. Ele não interrompe ninguém. Então, ele não fala com você enquanto outras vozes estiverem falando aí dentro. Ou você dando ouvidos a outras vozes. Eu acho lindo essa ideia de Deus é muito educado. Ele não interrompe.
É uma ligação de amor, portanto. Ele vai falar assim, ô Felipe, porra! Você está disponível para me ouvir? Então, aí eu me derramo em você. Ele tem uma frase bíblica que é linda, né? Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, serei ali eu entrarei e cenarei com ele, nele farei morada. Olha, é unidade, bicho. É isso. Agora, irmão, eu tenho falado muito sobre isso. A gente está num tempo... Eu falo da inteligência artificial como um paradigma novo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sou contra a inteligência artificial, muito pelo contrário, mas é um novo momento da humanidade. E a gente caminha para eu acho que a gente caminha para uma bifurcação decisória. Sim. De um lado, aqueles que vão literalmente se desumanizar. Dada essa cacofonia, esse barulho, essa desatenção, esse consumismo e essa preguiça. Automação plena. Eu vou deixar a máquina fazer para mim. Agora, tem um outro grupo, e eu acho que isso vai... Minha oração é que isso cresça, que é o de tentar redescobrir a humanidade. Porque já está desumanizado, mas tentar redescobrir. E eu tenho dito isso aqui, eu falei em outro programa, eu falei, cara, os educadores, e quando eu falo os educadores, começa dentro de casa, são os pais nós primeiro, também. Depois, os colégios. Se você parar para pensar, cara, nunca foi tão necessário... Estudos sobre filosofia, sobre educação emocional, respiração, meditação. Eu tenho falado isso aqui nesse programa. E aí entra essa questão. Porque lá na Índia, pelo que eu entenda, posso estar errado, mas eu acho que esse é um caminho que já rola de mais natural. Rolava mais antes da colonização britânica, meio que se perdeu porque eles começaram a ter vergonha da própria tradição dada essa ocidentalização. E está voltando agora graças a alguns grandes esforços de vários mestres, e a Índia está se remeditando, né? Tem um grupo de hindus se tornando muito radicais com a ideia de a Índia para os indianos e tal. Mas é um outro risco terrível. Que é a galera hindutva, é a galera radical, assim, me dá um pouco de medo, assim, essa ideia de que a Índia, que Swami Vivekananda fala, que sempre foi tolerante a todos os caminhos, agora está dizendo assim, não, nosso caminho é melhor. Quando eu escuto, cara, eu falo hoje, isso me dá uma certa dor, assim, quando alguém fala, meu caminho é a verdade, eu falo, eita. Mas bom, voltando, sim, a Índia já tem mais facilidade, a Índia, a China, Nepal, a China mesmo com todo o rolê, assim... Tem 5 mil anos, né, cara, de contemplação. Não é a revolução cultural que ia matar isso de uma hora para outra. Claro. De volta o confucionismo. Por exemplo, Fê, você estava falando, a gente tem que voltar a ser humano. O Confúcio era outro desses caras foda que falava isso, que não dá para ter amizade com quem não é humano. E humano pro Confúcio é aquele que é capaz de amar. O humano pro Confúcio é esse que ama nesse amor que é cuidado, que zela, né? Então... Cara, minha pesquisa, minha pós-graduação é sobre cultivando equilíbrio emocional, como colocar a meditação de forma laica para te ajudar a manejar emoções, entender de onde elas vêm, quais são os gatilhos. Mestrado e doutorado foi de aplicação disso nas escolas e, de fato, pensa, nunca foi tão ridiculamente fácil para qualquer pessoa ter acesso a qualquer informação. Acesso é verdade. A questão agora não é mais acessar a informação. O professor não é mais alguém que transmite saberes pontuais. Ele é alguém que, bom, por um lado pode te ensinar a fazer perguntas, porque já que o chat GPT, que a IA de uma forma geral está ali para te responder, sim, você tem que saber o que perguntar e tem que ter repertório para saber se aquela pergunta está correta. Perfeito. E o professor tem que ser alguém que te eduque para ser humano, para ser gente. Isso. Para te ensinar a olhar no olho, para te ensinar a respeitar, a considerar o outro, a perceber... Presença, mano. Presença. Isso, atenção. Exato. Isso. Vem cá. Tá, eu tenho um filho de 12 anos. Beleza. Eu vou chegar pro meu moleque e falar, bem, quer meditar comigo, um exemplo. Vamos lá, filho, você quer meditar comigo? Bora. Qual que é o rolê pra tornar agradável esse momento pra um garoto de 12 anos, mano? A gente tem que usar, pra criança tem que usar de analogias. É engraçado, Lahiri Baba falava que uma criança de 13 anos já podia ser iniciada na cria. Eu pensei, 1800 e Tiruliruli era um tempo diferente, né? Hoje é difícil. É mais complicado. Dá pra você usar do imaginal. Não como imaginação conduzida, mas de usar a imaginação como ferramenta para relaxar. Por exemplo, de forma analógica, sim, se eu fosse fazer. Então, você tem que ensinar a pessoa a sentir, por exemplo, o corpo. Vamos fazer isso depois no final, vou te mostrar um exercício de relaxamento e tal. Mas não como eu faria, eu vou fazer na versão adulta, mas enfim. Na criança, você vai ensinar ela a sentar e vai dizer para ela, imagina que você é uma montanha. Imagina que tem um fiozinho puxando o seu cabelo para cima. Agora sente o ar frio entrando, vê sua barriga indo lá para frente ao inspirar, sente o ar quente saindo, vê a barriga indo lá para trás ao expirar.
Deixa o ar quente sair um pouquinho mais devagar. Agora imagina que a cada vez que o ar sai, é como se você derretesse o peso do seu corpo. Então você vai usando dessas analogias. A criança vai entretendo dentro do processo. Isso, mas por exemplo, você tem que trazer para experiência imediata. Claro. Se ele fechou os olhos, então traz para experiência tátil. Então, peraí, coisas que um adulto também fica fascinado ao sentir. Por exemplo, perceber o corpo por dentro, que é uma sensação que a gente fala parece estranha, mas você como médico vai entender. A gente sente dor de cabeça, é sentir o corpo por dentro. Sim. Se você ficar absolutamente quieto, essa sensação de interocepção, propriocepção começa a aparecer aí. Então sente a temperatura do ar na sua pele, sente o volume do corpo. Vai conduzindo com a imaginação essa ideia dele se perceber por dentro. Olha o que está aparecendo aí como os pensamentos. E aí, mas é curto, né? Para criança, fica aqui, mas ensina ele a ficar na presença. Sim. Ouve. Presta atenção nos sons, mas não fica criando histórias. O que você está ouvindo? Presta mais atenção, tem sons por detrás desses outros sons. Você vai dilatando os sentidos para trazer ele para a imanência, para trazer ele para o agora, para ensinar ele a olhar e ver. De novo, já que você me inspirou no momento bíblico. Foi ai de vós que tendo olhos não enxergam, tendo ouvidos não ouvem. Ele tá falando disso, cara. Ele tá falando, mano, eu tô falando, vocês não veem. Então, tipo, é isso, ó, tá aí na tua frente. Então, que é a grande arte da filosofia, desde o princípio. E todo grande mestre que tentou nos ensinar o óbvio foi morto. Ó, Sócrates era um desses, que tentava perguntar sobre o óbvio e achavam um ultraje o que ele estava fazendo. Não, perfeito. Eu já entendi. Agora, uma última pergunta pra gente comer nossa pizza. Por quê? E como é que tu faz isso sem incomodar os olhos, beleza? Olhar pra cima, né? Que no caso é pra esse centro aqui. E se isso é realmente uma condição ideal, eu acho que eu já ouvi do Yogananda que sim, que é o olho crístico, né? Você focar ali. Só que tem uma outra questão. Por exemplo, no meu caso agora, vou te trazer uma complicação. Eu não consigo respirar pelo nariz. Como é que eu faço para meditar? Tá, vamos lá. Então, primeiro, se a tradição meditativa que você escolheu pede para você olhar, por exemplo, fazer Shambhavi Mudra, né? Mano, quando faz isso, tu concentra muito mais rápido. Né? Isso. Veja, a fronte da nossa consciência são os nossos olhos. Por isso que a analogia dos indianos é que aqui está o sol, a lua e o fogo. Entendi. Ou seja, o sol e a lua são as luzes que estão dadas. E o fogo é a luz que a gente faz, que é o nosso intelecto. Analogicamente é muito bonito, né? Então, assim, quando o sol e a lua estão ali iluminando tudo, duais, então aí a ideia, né? Porque, por exemplo, diabolos é aquele que divide, que cinge. Todo o caminho místico, toda a via meditativa é tornar tudo um. Então a ideia é de tornar o olho único, né? Se seu olho for único, então virás a luz e tal. Isso é na tradição esotérica. Mas, Gui, eu quero meditar de maneira laica para diminuir o estresse e tal. Preciso fazer de jeito nenhum. Fecha os olhos e tá de boa. Ah, mas não consigo fechar os olhos. Deixa entreaberto. Dá para fazer de olhos abertos. Eu ensino tudo isso nas minhas aulas, nos meus cursos, essas diversas modalidades. O Zazen, por exemplo, da Monja Coen, deixa os olhos entreabertos a 45 graus. Na cria, e é o que eu falo, não existe a meditação melhor. Ah, essa é a mais potente. Eu jamais seria proselitista sobre as meditações. Claro. Tanto que eu fiz e obtive resultados dentro da prática tântrica, da Sarvamnaya, que é outra tradição que eu faço parte. Eu fiz, poxa vida, fazendo o Giro Sufi, que é uma meditação que você fica girando, cara. É a coisa mais louca do mundo. Eu tive a minha experiência mais íntima com Deus enquanto pessoa divina fazendo isso. Que eu ouvi mesmo ele falando... Nossa, que eu desabei, assim. Enfim, foi fazendo o giro. Então dá para fazer meditação em movimento, dá para fazer meditação de diversas formas. Mas a Kriya, para mim, é a meditação que mais me completou. Assim. Entendi. Ela é elegante, Fê. Ela, assim, é aquilo que Lahiri Baba fala. Quando perguntava para ele, o senhor não faz mais puja, que são as adorações e tal, ele falava assim, a minha prática é diferente. Ela não requer flores, frutas, fogo, nem mesmo água do Ganges. Meu corpo é meu templo. Minha respiração, minha oferenda. A minha coluna, o santuário. E o ponto entre as sobrancelhas, o altar em que eu me sacrifico a Deus. Então é isso, assim. Ela é elegante e simples. Ela é interna. Sim. Mas eu não vou dizer que ela é a melhor prática. Ela é a melhor para mim que fiz e tal. Então, nesse caso, precisa meditar sim. Mas eu diria, só faça isso quando você tiver um professor te ensinando como fazer isso de uma forma a não machucar os olhos. Então tem um caminho. Tem, né? Porque isso Sim, você vai fazer trátaca e tal. Sobre o nariz. Bom,
além e essa é a coisa que o Hatha Yoga se preocupa, porque eles já há milênios já entendiam isso. Então, por exemplo, tem Jalanet e Sutranet, né, que são lavagens do nariz, e você enfia um catéter, eu já tentei fazer, você enfia um catéter pelo nariz, tira pela garganta para dilatar as narinas e tal. Cara, bom... Eu já até operei, pra tu ter uma ideia. Olha o nariz dele. Né? O pessoal que é rinoplasta e tal, Lahiri Baba, Shirupteshwar, eles tinham um puta desvio de septo. Eu tenho a impressão de que, assim, quando você se concentra, foi o que aconteceu comigo com uma rinite monstra. Sim. Começa a melhorar. Entendi. Em último caso, o que é, pra mim, uma alteração estranha, o Yogananda modificou... Agora eu tô contando, não sei se eu tô contando coisa demais, mas enfim, o Yogananda modificou a cria e na selfie eles ensinam para fazer pela boca. Todos os textos vão dizer para você respirar pelo nariz, você filtra melhor o ar e tal. Eu diria, sabendo as técnicas certas e se concentrando nesse espaço interno, talvez isso melhore sobremaneira. Tá. Mas em último caso, tantos quantos forem os caminhos, serão as formas de realizar Deus. Meditar respirando pela boca, se é o que dá, a gente faz, assim. Por exemplo, eu quando estou doente e tal, e que o Yogananda fala, né? Uma ótima oportunidade de você treinar titiksha, que é resiliência. Entendi. Quer dizer, eu só medito quando tá tudo bem? Não, porque senão eu não vou meditar nunca. Então, quando você tá lá ruim, com dor de garganta, com febre e tal, é um ótimo momento de você tentar fazer alguma prática. Mas aí você vai fazer a prática que dá. Você vai fazer deitado, se for o caso, vai pegar no sono, você vai fazer... É que nem... Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha orientadora do doutorado, né? Que é também uma grande professora de meditação e uma grande cientista da consciência que você pode trazer para conversar, que tem que trazer. A doutora Elisa é um dos maiores nomes do mundo pesquisando meditação e tal. E eu sempre fui um cara dos textos, da tradição. E os textos falam para meditar antes do sol nascer, ou meio-dia, ou meia-noite e tudo mais. E aí uma vez... Na pós-graduação lá do Einstein, do Cultivate Emotional Balance, perguntaram qual era a melhor hora para meditar. Ela falou, que você pode. E eu fiquei, caraca, é isso. Porque é melhor do que não, né? Vai na hora que tu pode, porque os textos falam de horários e tal, mas era um outro ritmo de vida. Claro, pô. E aí, é maravilhoso de manhã cedo, maravilhoso. Tá tudo silencioso. Mas, pô, às vezes tu não pode, não vai. E se você é um herdeiro e pode meditar às 3 da tarde, cara, pô, vai lá, é melhor do que não meditar. É isso, né, velho? Sobre isso, né, mano? Então é a hora que você pode, mas seja consistente na prática. Essa é a parada. Seja qual for a prática que você escolher, afie-se aquele método e vai fundo ali. Se a pessoa quiser aprender, o pessoal que está ouvindo em casa, assim, olha, o instituto que eu fundei, o Instituto Revolução de Ciência, existe para isso. Esse livro é sobre isso. Nós vamos falar sobre isso aqui. Pra matar, eu quero que tu me fale do livro. Beleza, mas assim, o lance é, acha um professor que você confia. Não estou falando nisso para você confiar em mim. Estou falando, acha um professor e um método que você possa fazer com profundidade. Que é o poema que eu falei no outro podcast, né? Que o Rumi fala, trabalhe, trabalhe. Continue cavando o poço, nem pense em parar de trabalhar. A água está lá em algum lugar. Encontre uma prática e seja fiel a ela, tenaz. A sua fidelidade a isso é como uma aldrava na porta, como um anel na porta. Continue batendo e então a alegria interior um dia abrirá uma janela para ver quem é que está lá fora. Então, quer dizer, seja consistente. Quanto tempo eu preciso meditar, Gui? Olha, neurologicamente falando... Hoje em dia, sabe-se que com 15 minutos de prática diária, você já começa a operar certos tipos de neuroplasticidade a partir de 20 e poucos dias diários de prática. O ideal é fazer a partir de 20 minutos, eu acho. Mas assim, Gui, eu tenho 10 minutos todo dia, show, faz o que dá. E vai aumentando um pouquinho. Eu sou o TDAH que medita, cara. Eu quando meditava 15 minutos no começo, era uma tortura. Aí passou para 20 e eu era espírita, né? E a ideia de fazer retiro era ofensiva para mim, do tipo... Fazer retiro é fácil, se esconder na montanha é fácil, eu quero viver no mundo. O lance é, vai fazer um retiro. Você vai levar você junto na bagagem, cara. Lógico, mano. Ficar sozinho consigo mesmo pra tu ver. Que é o lance que eu falei. É mais fácil na igreja, no centro, no templo, lógico, gritar, sair falando em línguas, né? Eu até vi o Caio Fábio falando isso, que, pô... Pô, liga na tomada, o bagulho interruptor. Isso, pô, eu sou crítico pra cacete com isso. Pois é, o dom espiritual, fala... tu liga a hora que tu quer, pô. E essa parada pra mim, o fenômeno não pode ser controlado. Eu acho que não, pô. Ele tem de ser... Aliás, esse é um dos filtros para tornar a experiência Não é espiritual. eu que tenho o dom, é o dom que me tem, pô. Voilà. E, aliás, o que a gente aprende nas meditações que querem levar a experiência espiritual profunda é recuse qualquer coisa. Se tem um ditado zen que fala, se o Buda aparecer na sua frente, mate o Buda. Porque o Buda de verdade tem mais o que fazer do que atrapalhar a sua meditação. Então, se Jesus aparecer na sua frente, você conseguiu expulsar ele, cara, não é Jesus, é sua mente te distraindo. Claro. Então...
a gente faz meio que o teste de falseabilidade na meditação, que é a hipótese nula. Eu vou partir do pressuposto de que qualquer experiência que eu estou tendo é produto da minha imaginação. E eu vou treinar a minha atenção para ficar aqui e agora. Por quê, Fê? Porque quando a experiência espiritual vier, ela é irrecusável. Você já baniu toda forma de distração. Então, vieram vozes que me falaram para dizer para a pessoa... Não vai dizer nada, fica aí. Se você consegue recusar... Então, a espontaneidade dessa experiência pode ser... Né, a veracidade dessa experiência pode ser questionada. Você sabe disso com as experiências que você teve. A experiência espiritual real, ela é irrecusável. Porque pode ser uma armadilha da tua mente, né? Quase sempre é, porque ela vai reforçar o seu ego. Claro. Que é a primeira coisa, quando você descobrir um caminho espiritual que de fato te desperta, que pode acontecer, o seu ego vai tentar se apropriar disso. E aí, ao invés de ter... Aí você vai dizer assim, finalmente eu venci o ego. Agora você tem um puta de um ego espiritual gigante. Exato, assim, né? exato. Agora eu não tenho mais ego, eu não tenho mais orgulho. Tá bom. Então... A ideia é treinar e afiar a mente, assim como a gente treina o corpo aqui, e aliás, um ótimo caminho. Os meus melhores alunos de meditação são atletas. Assim, entendi. porque a consciência corporal ela vem junto com a consciência espiritual e mental. Sim. Essa ideia que a gente faz de separar corpo, mente e espírito é esquizofrenia ocidental. Então, o caminho para redescobrir esse lugar do simples, vem aprendendo também se sentar, respirar e observar. Quem dominar melhor o corpo vai saber desenvolver isso muito mais rápido. Então, o Douglas Flamino, não sei se você conhece, um cabeludão que faz experiência no YouTube. É um grande amigo, querido. Ele treinava aqui uma época. Ele sempre teve uma atenção muito boa. E como ele é atleta, cara, ele começou a desenvolver na meditação e ter estados que tem gente que leva muitos anos para ter isso. E ele falava como... Ele é tão inocente, assim. Ele é muito querido. Ele contava as coisas. Não, cara, tá acontecendo isso. Pô, irmão, isso aí é um negócio que demora muito tempo para dominar. Mas aí que tá, né? O Douglas tem essa inocência, ele não tem essa ganância espiritual de dizer assim, eu quero Deus pra mim. Claro. Ele tem um canal de experiência pra dizer, eu quero fazer bem pras pessoas. É honesto, né? Então, assim, começa a meditar com essa sincera vontade de se reconectar consigo. Busque o silêncio, reforme a sua atenção. Porque, como William James dizia, né, ali onde você coloca a sua atenção, você cria, está a sua realidade. Meu mestre fala sobre isso dizendo assim, olha, onde quer que repousem sua atenção e sua intenção, você cria a sua realidade. E onde quer que a sua atenção e sua intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Então, toda vez que sua atenção e sua intenção não se conversam, e toda vez que a sua atenção e sua intenção estiverem em muitas coisas, vai haver aflição, vai haver conflito, o conflito da escolha. Então, o começo da meditação é o esforço para olhar para dentro. É o esforço... Olha, falando de Jesus, para a gente fechar de um jeito bonito, eu gosto muito dessa passagem para dizer dela como uma analogia à meditação. Aquela passagem de Jesus no barco. Claro, verdade factual ou não, isso não interessa para nós. Os caras estão 2000 anos atrás de nós, mas pensa assim, aquela passagem que ele quer atravessar o Mar da Galileia... Todos os discípulos, boa parte deles eram pescadores, caras experimentados no mar. Jesus dorme no barco tranquilamente. Todo mundo com medo ali que vai morrer. E de repente vem uma puta tempestade e todo mundo... Não te importa que perecemos. Isso. Pois é, e aí olha só, os caras que eram tão experimentados no mar já não sabem. Coloca o remo, tira o remo, estende a vela, não estende a vela. Pô, mas vocês são pescadores, como que vocês não sabem o que vocês estão fazendo? E aí um deles vê que ele tá dormindo tranquilo e fala, mestre, Rebe, ajuda a gente aí. E aí ele diz para a tempestade, acalma-te, cala-te. Para mim, isso é meditação. O barco somos nós no oceano da vida. Os discípulos são todas as nossas faculdades mentais, todas elas que nós achamos... Desesperadas, né? E que na calmaria a gente acha que dão super conta. Então, minha inteligência, minhas memórias, minha capacidade de decisões, tudo isso que eu adoro me vangloriar sobre quem eu suponho que eu seja, super controla tudo quando está tudo bem. Mas quando as tempestades que eu mesmo invoco se abatem sobre mim, eu já não sei mais o que eu faço. Mas ali, dormindo calmamente dentro de nós, tem o Kutashta Chaitanya, a consciência crística. E eu peço ajuda a ela, e ela olha para a tempestade que eu mesmo criei e diz, acalma-te, cala-te, faz silêncio, fica quieto. E a tempestade passa. Isso é meditação. Ah, perfeito. Agora me fala rapidamente aqui dos teus... Mas rapidamente, não fala quanto tempo tu quiser. Dos teus livros aqui. Porque... Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, pô. Bota aqui na minha frente aqui, meu camarada. Aqui, ó. Meu primeiro livro não está disponível fisicamente, é Eterna Dança Cósmica, que eu conto minhas experiências em toda essa trajetória espiritual até ir para a Índia com 18 anos. Guilherme Romano, hein? Esses aqui eu vou ler. Esse aqui, então, eu vou ler.
Vou comer isso aqui, tu vai ver só. O Desperte Já, ele foi uma síntese de como começar a meditar. Então, tem a história, a filosofia das práticas meditativas, ensinamentos de vários mestres e várias técnicas de meditação para você desenvolver uma sadhana, uma disciplina espiritual consistente. E aqui, o Coração da Índia, uma jornada da consciência, é um jeito de... Eu criei um romance ficcional, mas com várias coisas que aconteceram comigo e outras pessoas que vêm vindo comigo ao longo dos anos. É um personagem cético que vai parar na Índia com os amigos. E essa edição que eu trouxe pra você é a capa dura. Pô, cara... Que a gente fez no Catarse, quando eu fui fazer ela é de 2020, né? 21 que lançou. A gente fez uma campanha para eu fazer após no Einstein, e saiu esse livro que... Ele começou assim, eu pensei, e se alguém encontrasse alguém como Lahiri Baba na Índia? Assim, a esmo, porque ele era um contador, e se o cara fosse um motorista de táxi, sei lá... Dessa premissa surgiu esse livro, eu falando assim, bom, eu sou professor de filosofias da Índia, é uma das coisas em que eu me especializei, nas várias tradições, e eu pensei, como é que eu vou apresentar essas matrizes de pensamento tão diferentes para o ocidental? Eu peguei um personagem cético que vai para lá e ele conhece os mais diversos mestres, dos charlatães aos grandiosos e tal, e aí tem uma história que depois ficou parecendo um déjà vu, cara. Quando eu conheci o meu segundo guru, na Cria, um amigo meu que leu esse livro falou assim, cara, parece um déjà vu, você já percebeu que você parece o Daniel e o Shuden Roy parece o guru do final? Eita, e parece até a descrição, porque era pra parecer o Lahiri Baba, então, tipo, mas não é isso, não. Mas ficou muito louco, cara, porque eu escrevi isso 4 anos antes. Eu coloquei porque ele é a grande inspiração. Bota lá, aí, ó, tá ali na TV, bota lá, tá lá, ó. É isso aí, mano, é isso aí. É isso. E aí eu trouxe de presente pro Felipe os 4 yogas de Swami Vivekananda, né? Que é... Cara, dá uma olhada nisso aqui, rapaziada, ó. Então, essa é a essência da meditação e do Yoga Sutra de Patanjali. Qual que é o primeiro, então, que eu tenho que... Raja Yoga. Eu diria pra você começar com o verdinho. Que o verdinho. Esse aqui é o primeiro. Uhum. Que é a essência do caminho da meditação. Tá dando pra ver na luz lá? Não, né? Tá dando reflexo, né? Deu? Beleza. Esse é o seu primeiro que eu tenho que ler. Eu acho que sim. Qual que é o segundo? Karma Yoga, que é o caminho da ação. Esse aqui. É lindo esse daí. Depois Bhakti, que é o caminho da devoção. Que é esse aqui. E Jnana, que é o caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria. Aí como é que eu entendo caminho do conhecimento, o conhecimento eterno, Satchitananda? Eu gosto desse... Isso, ele vai falar sobre essa unidade do ser. Ele vai falar que esse não é um conhecimento especulativo, mas um conhecimento assertivo. Ele diz assim, aqui no Raja Yoga, ele diz assim, ó, que o que é estudo para um yogi, né? Ele diz assim, em Svadhyaya, ele diz assim... Swami Vivekananda. Por que tanto preconceito quanto o hinduísmo, irmão? Bom, porque colonização britânica chega lá e aquela é uma religião aparentemente politeísta desses homens bárbaros de pele escura, né? Vocês não são brancos o suficiente, vocês não são cristãos o suficiente, e vocês, inclusive, jogam na nossa cara que a gente não controla nem a nossa mente. Nós, ocidentais, obcecados com o controle, temos que lidar com o fato de que a gente não controla, não conhece, não domina nem nossas emoções, nem nossos pensamentos, nem nada disso, e vocês fazem isso muito bem. Agora, a colonização foi terrível porque criou as castas, né? Um pouco disso. As castas são uma degeneração, e aí é um papo pra gente ter durante longo tempo. As castas são uma degeneração de uma coisa diferente que lá atrás na Índia era um jeito de organizar a sociedade que tinha tipo um vestibular em que prova disso que assim, lá nos Vedas tinham mulheres que eram brahmanes, mulheres que eram sacerdotisas, depois a coisa se degenerou e que assim, você tem que cumprir uma função social. E você tem clero, então que seriam os brahmanes, que são os sacerdotes e os cientistas, os pesquisadores médicos e tal, os eruditos. Você tem os kshatriyas, que são os governantes e guerreiros. Você tem os vaishyas, que são os produtores. E você tem os shudras, que são os servos. E a coisa isso é uma coisa bastante pragmática dentro de todas as tradições dhármicas, das religiões nascidas na Índia. Tudo degenera, tudo é impermanente. Um sistema que serviu para milhares de anos atrás não serve mais hoje. Aquilo que eu te falei da Bíblia que deveria, né? Isso. E aí, cara, você vê um sistema que é feito para que as pessoas aprendam a ter uma profissão, um caminho e tudo mais. Se eu tô na casta privilegiada, eu vou querer passar isso para meus filhos e vou dizer que eles têm o direito de nascença. Ninguém quer perder seus direitos, né? E aí vai ficando cada vez pior. E esquizofrênico, né? E você vê, ele vai explicar isso de um jeito tão diferente. Ele vai falar das 4 castas, dizendo assim, isso é estágio de evolução espiritual.
Aquele que resplandece a consciência e mantém o tempo todo aqui e tem concentração perfeita de sua atenção e de sua respiração, este é um Brahmani. É alguém que já está em vias de se libertar ou está liberto. Aquele que é um guerreiro que, de fato, faz a prática todos os dias, ainda que oscile, mas já provou da bem-aventurança, esse é um kshatriya, é um guerreiro. Aquele que fala das práticas espirituais, fala dos caminhos, mas não faz bosta nenhuma, esse é um produtor, é um vaishya, é o cara que fica pregando horas, mas não praticando nada. Mas aquele que é um servo, é um escravo dos desejos, esse é o Shudra. Então, quer dizer, ele está falando, olha, casta não tem nada a ver com o que as pessoas fizeram disso. Mas, bom, a história do estudo, só para você entender do caminho do conhecimento, ele diz assim, aqui, ele diz assim, estudo. Qual é o significado de estudo? Não se trata de estudar romances ou livros de histórias, mas obras que ensinam liberação da alma. Saliento mais uma vez que estudo de modo algum se baseia em controvérsias. Supõe-se que o yogi já tenha encerrado sua fase de polêmicas. Disso ele já teve o bastante e está satisfeito. Ele estuda apenas para intensificar suas convicções. Vada e Siddhanta são os dois tipos de conhecimentos das escrituras. Vada é o conhecimento argumentativo e Siddhanta é o conhecimento decisivo, resoluto. E chega, né, que você fala do tipo, tu és aquilo. E você fala, tá. Então é isso, essa é a ideia do conhecimento. Vou ler, irmão. Vou ler. Garanto que eu vou ler isso tudo e amanhã, 8h30 da manhã? 8h30 da manhã. Eu vou lá. É isso aí. Vai me passar o endereço, eu vou lá. Combinado. Porque antes da gente encerrar, deixa eu agradecer o Dugas aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Aí, Dugas. Eu não vou virar muito, senão a pizza vai virar, porra. Dugas, aí, ó. Obrigado, rapaziada. A pizzaria aqui da Casa Verde. Certo, Tiagão? É isso aí, prestigiando a gente com essa bela pizza. Oi? Vou abrir. Mas vou abrir a minha, porra. Você quer, amor? Vou abrir a minha. A minha cabulosa. Dá uma olhada nisso aqui, meu camarada. Porra, os caras mandaram a pizza grandona. Tô até com água na boca, porra. Ó, borda vulcão. Aí, ó, rapaziada, ó. Aqui não vai dar pra ver direito, mas, ó, borda vulcão, filé mignon com 4 queijos, meu velho. Vamos comer. Top, Douglas. Muito obrigado, rapaziada. Aí, bom, Thiago. Deixa eu abrir a outra aqui já também, vai. Aí. Já bota aí, ó. Cá. Fazer essa moral aí pra rapaziada. Aí. Vamos comer, Filipão? Meu xará. Porra. Rapaz, eu tava te falando sobre isso, né? Cara, Deus é muito bom. E pra mim conhecer vocês... Muito obrigado, é um grande presente de Deus pra minha vida. Guilherme, meu irmão, Deus abençoe, cara. Amém. Deixa uma palavra pra rapaziada, na sequência eu finalizo porque a gente tem que comer, pô. Agora é a hora. Tudo aquilo que a gente procura fora tá dentro. Para, respira, silencia e observa. É um pouco menos assustador do que a gente imagina. Olhar nu pro espelho da sua própria consciência é o caminho para encontrar as respostas todas. Então, tem 2 regras, né, no caminho espiritual, diz o Rumi. Comece e não pare. E não se pergunte para onde esse caminho leva. Isso não é para seres humanos. É isso aí, mano. Tem muita sabedoria. Olha, é o seguinte, você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Guilherme. Pra mim também, porque o programa foi da hora, não é pra xingar ninguém, mas se quiser também xingar, eu não me importo. Agora, pra finalizar de vez, rapaz... Se tu acha que tu já viu de tudo, pode ter certeza que tem muito mais pra tu ver. Um beijo, até o próximo programa. Valeu, vambora nessa junto. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.